acho que o pastor falou para orar para a gente poder sair. Sim, tá. Já está no horário para começar? Já. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, mas essa manhã nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por essa linda manhã, chuvosa, Deus, onde podemos acordar e vir à tua casa, aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio que é estudar, que é ter no nosso coração essa palavra que é vida, que é força, que é amor. Muito obrigado por isso. Abençoa as crianças que estarão no seu trabalho ali, Senhor. Abençoa a irmã Yara, o trabalho que ela vai fazer ali no estudo. Que seja uma mensagem voltada para elas e que seja também uma bênção, tão quanto seja aqui conosco, Pai. Muito obrigado por esse dia tão especial. E quando estamos reunidos como igreja, é um dia maravilhoso. Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças, Deus abençoe. Se precisa de alguma coisa lá para ele. Bom estudo aí para vocês, tá? Deus abençoe. Tchau, Miguel. Tchau. Ele acorda com uma filha. Diferente, o Davi, mais velho, ele acorda já assim. Para levantar uma briga. O Miguel não, o Miguel já pula. Já levanta cantando, já. São irmãos, mas são diferentes, né? Interessante isso. Paramos aqui no B, né? Homem que pertence a Deus. Página 11. A gente está vendo então como tudo que nós fazemos, temos e somos pertence a Deus, né? Nós vimos aí na aula anterior que o pastor deu. E como quando a gente pensa em mordomia, a gente precisa pensar naquilo que é mais básico, né? O mordomo, ele cuida daquilo que não é dele. Então, você contrata um mordomo para sua casa, você contrata um funcionário para sua empresa, ele vai trabalhar, ele vai exercer uma função, mas nada dali é dele, a não ser que ele seja um sócio, né? Nada dali é dele e ele vai precisar fazer o melhor que ele puder para agradar o seu senhor, o dono da empresa, ou qualquer coisa que ele esteja fazendo, que tem alguém acima dele, porque senão ele vai ser mandado embora, né? No reino de Deus a gente não é mandado embora, mas a gente sabe que o que Deus coloca na nossa mão, ele também vai requerir, né? Não é, apesar de nós termos a salvação garantida e de nós termos um reino de Deus todo a usufruir, isso não quer dizer que vai ser de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Deus, ele coloca um primor na nossa mão, que são vidas, porque tudo que nós fazemos na igreja, no trabalho, é para unir vidas, né? Para que essas portas estejam sempre abertas para pessoas, para que nós possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E isso tem um preço. O preço de, por exemplo, nós acordarmos cedo hoje, e nesse dia que dá vontade de ficar na cama, né, tomando um cafezinho. Há um preço de nós sacrificarmos um pouco do nosso tempo para isso, né? Há um preço de tempo, né? Que nós poderíamos estar usando esse tempo para outra coisa, mas nós estamos aqui. E dentre tantas coisas que nós temos que fazer por sermos mordomos, né? Por exercermos essa mordomia no reino, é necessário, é salutar. Apesar de ser uma escolha, eu posso escolher não estar aqui, como muitos irmãos não estão, né? Alguns por trabalho, alguns por doença e outros porque não quiseram vir. Mas, amados, quando nós pensamos em reino, a gente não tem muita escolha, tem que fazer. Se não fizermos, ele vai cobrar, assim como uma empresa, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa de algumas empresas, eu sou formado em administração, e muitas empresas que eu passei, eles sempre me colocavam para fazer seleção e treinamento de funcionários, né? Para contratar funcionários e treinar. E eu gostava de fazer isso. E eu sempre era responsável pela conduta deles. Quando eu via que algum funcionário não estava exercendo a função como deveria, eu ia conversar com ele primeiro, falar: o que está acontecendo? Ah, é salário? Bom, mas o salário, quando você entrou, foi falado para você o quanto você ia ganhar, você aceitou porque você quis. Ah, mas é muito pouco. Então, foi o que a empresa... tudo aquilo que a empresa combinou com você, ela está fazendo. Se você quisesse ganhar mais, você tinha que procurar outro trabalho, não ficar reclamando desse. Tá?
Ah, mas é porque é muito serviço. Bom, mas quando você foi chamado, você aceitou, né? Isso daqui. E se ele não cumprir aquilo que lhe é incumbido, a empresa vai mandar ele embora. O empresário ele não quer saber se é bonitinho, se é alto, se é baixo, né? Ele está ali para lucrar, é a função de uma empresa, não é uma associação, não é uma ONG, né? A empresa, ela precisa dar lucro. O reino de Deus, apesar de não funcionar assim, amados, a gente precisa exercer com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, como se fosse para o nosso patrão do trabalho ou mais. Ou mais. Né? Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a entender isso. Se no meu trabalho, eu sou um bom funcionário, se no meu trabalho eu respeito, se no meu trabalho eu obedeço a hierarquia, se no meu trabalho eu chego no horário, se no meu trabalho eu não reclamo, eu faço tudo que meu patrão manda, então para Deus muito mais, porque é para Deus. Né? Então é nesse sentido que nós estamos caminhando, que tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor, né? Ele é o nosso Salvador, apesar de Ele exercer a mordomia conosco também. Interessante isso, né? Ele poderia ficar no trono, mandando, e a gente obedecendo, que seria justo, porque Ele é o Senhor e acabou, não tem conversa. Mas Ele também serve as nossas vidas com bênçãos incontáveis. Se eu fosse abrir para cada um de vocês aqui falar das bênçãos de Deus na vida de vocês, a gente não sairia daqui antes das 6 da tarde, né? Todo mundo tem muitas bênçãos para contar, e Deus ele continua exercendo a mordomia nas nossas vidas, mas a gente não pode esquecer que Ele é o Senhor. Então vamos entrar aqui direto, só para fazer uma introdução, para a gente encaixar. O homem pertence a Deus. Nós somos pertencimentos do Criador. Não há ninguém que possa tirar essa marca que há nas nossas vidas, essa tarimba de Deus, de Ele ter criado a nós e nós pertencemos a Ele. Não há como desassociar isso. Nós somos criaturas deles. E a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele, nós somos chamados de filhos. Que é uma nomenclatura, que é uma característica muito mais íntima, né, do que só uma criatura. Não há ninguém que possa tirar isso. Nós temos que valorizar isso. Por mais diminuta que seja a nossa vida aqui nesse mundo, por mais sofrimento, por mais problemas que enfrentemos, quantas vezes na minha vida, acho que na vida de todos vocês, já falaram para você que você não ia conseguir, que você era fraco, que você seria isso ou aquilo, xingando, falando mal. Nesse momento a gente tem que lembrar que nós somos pertencentes ao Criador. Ele é o Senhor das nossas vidas, né? E aí a gente pode ler alguns textos aí para trabalhar isso. Gênesis 1, versículo 27, quem achar primeiro? E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Criou o macho e fêmea, e os criou. Imagina, né, como pode ter sido isso, né? Você fica... Quando a gente vê o nosso filho nascer, a gente acha algo tão maravilhoso, né? E a gente contribui tão pouco para isso, né? Foi um relacionamento entre homem e mulher. Quase mais nada, né? Alimento diário da esposa, tomar vitamina, ir no médico, mas tudo é formado ali dentro. O neném ele se torna o protagonista da mulher. Né? Tudo que acontece na mulher é consequência do que está acontecendo com o bebê. Né? Tanto que como o corpo da mulher ele começa a receber muitos nutrientes, porque o neném está sugando tudo ali. Por exemplo, o cabelo da mulher fica lindo, a pele começa a mudar, tudo no corpo começa a se formar para que aquele bebê chegue. E quando o bebê sai, aí é aquela dificuldade da mulher aqueles primeiros meses até ela voltar, né? Porque o corpo vai voltar a se adaptar de novo. Então, quando nós pensamos nos nossos filhos, né? Na bênção que é ter algo que é nosso, mas não fomos nós que criamos, imagina pensar como Deus nos criou, né? Essa maravilha de imaginar Deus nos formando, e quando a gente olha para o nosso corpo, quantos detalhes, né? Imagina, você pega, por exemplo, o globo ocular, a visão, né? Quando a gente está com problema de visão, a gente não enxerga, acaba com a nossa vida, né? Você tem que mudar completamente o seu modo de viver por causa de uma coisa que é a visão, né? E você vê a complexidade que há aqui dentro, como tudo funciona, como cada feixe de luz tem um tipo de retratação. É incrível isso. Deus fez tudo isso. Ele criou perfeitamente todas as coisas, porque nós
pertencemos a Ele. Né? Isaías 42:5, por favor, alguém. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Aí ele não fala só da criação do homem, mas da criação de todas as coisas. Aqui está falando, né, o homem pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Deus. Tudo. Por consequência dele ter criado tudo pertence a ele. Aí a gente pega a complexidade, por exemplo, do ecossistema, da natureza, né, das estações que vem naquela mesma época do ano, todo ano, a chuva que ocorre para poder regar as plantas, para poder encher os mananciais e nós temos água para beber. Tudo isso acontece de forma fluida. Se o homem quiser, vai acontecer, e se o homem não quiser, vai acontecer do mesmo jeito, não depende de nós. Né? Então, é lindo ver essa questão da criação de Deus sobre todas as coisas. 43, de 1 a 7. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te ergui, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vem ao Egito por teus resgate, a Etiópia, e sirva por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei ao homem por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajudarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazer meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu fiz. Então, 7, né? Esse é um texto que ele é usado muito, às vezes, de forma precipitada por algumas pessoas, no sentido de, Deus me deu uma palavra para entregar para você, entrega esse texto. Mas esse texto é para quem não serve um texto como esse, né, tão maravilhoso, que fala que Deus não só nos criou, mas que Ele continua cuidando de nós, né, de como nós somos valorizados por Deus, de como Ele inculca isso dentro de nós, no sentido de que Ele continua sustentando as nossas vidas. Ele continua ao nosso lado o tempo todo, regendo a nossa vida. Algumas pessoas acreditam que quando você está em pecado, Deus se afasta, né? Mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, é diferente. Mas ela jamais se afasta do pecador, ela ama o pecador. Né? Imagina, queridos, se o Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, imagina se ele ficasse saindo e entrando toda vez que a gente peca. Só durante um dia ele já, né, ia ser igual um ioiô. Vai, volta, porque a gente peca. Ou já nem estaria também, né? Será que ele aguentaria se fosse esse o peso? Mas não é isso. A questão é o que nós temos para Ele. O que nós estamos dispostos a entregar. Né? A nossa vida. Infelizmente, tem pessoas, como diz a palavra de Deus, que acham que tem e não tem Deus. Porque elas não entregam a vida para Deus e elas realmente não têm. Você já não é o assunto aqui de hoje, né? Mas vocês sabem que você andar com Deus não é só fazer assim. Né? Eu quero, Senhor. É literalmente entregar. Problema todos nós vamos ter, sempre. Mas eu preciso entregar nas mãos dele. E aí, a partir desse momento, o Espírito Santo entra. Não tem como nós julgarmos isso, mas é o que acontece, porque nem todos serão salvos. E como a gente acredita que não perdemos a salvação, então também tem muitos que acham que estão e não estão, infelizmente. Nós, batistas, nós não acreditamos no universalismo, onde todos receberam a graça do dom da salvação. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, por mais duro que seja isso, muitos que estão lá fora vão se perder, biblicamente a maioria, e alguns dos que estão talvez aqui dentro.
Quando eu falo aqui dentro, não necessariamente nessa igreja, mas no corpo de Cristo, né? Não pensando em cartazes, nomenclaturas de igreja, isso são coisas do homem. A igreja de Cristo é uma só. Os batistas, os presbiterianos, né? Os assembleianos, os pentecostais, aquele que crê na palavra de coração e a seguir, ele será salvo. Então, a grande igreja do Senhor, ela é composta por santos salvos, mas nem todos. Aqueles que estão dentro da igreja serão, infelizmente. Eu acredito que, como diz em João 3,16, a vontade de Deus era que todos fossem salvos, né? Mas não é dessa forma. Então, o homem ele escolheu o pecado e está longe de Deus. Esse texto é maravilhoso, Isaías 43, mas vamos parar por aqui, senão a gente não saímos nem do primeiro tópico aqui, né, pastor? Esse versículo 7 tem uma coisa interessante, se a gente perceber, usa 3 verbos aqui sobre a nossa criação, né? 43:7. A todo que é chamado pelo nome, que criei, que formei e que fiz. 3 coisas interessantes, 3 verbos. A ideia aqui que primeiro Deus nos planejou, depois Ele nos fez de forma artesanal, depois Ele providenciou tudo aquilo que a gente precisa para subsistir, para viver. Todas as áreas, a mão de Deus, né? Impressionante. Ezequiel 18:4. Pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Aí é uma informação abrupta, né? Aí quando ele fala aquele que pecar, é aquele que não está com Deus, não aquele que não é o pecado cotidiano, porque senão não teria um salvo, né? Ninguém se salvaria, imagina. Se nós somos pecadores por natureza e o pecado não nos desse a possibilidade da salvação, então ninguém seria salvo. Porque nós a Bíblia nos ensina que nós já nascemos, né, com o embrião pecaminoso, né, no nosso coração. Mas o que esse texto significa, né, que é o contexto do que ele está falando aí em Ezequiel, para o povo de Deus, é que aquele que escolhe o pecado na sua vida em detrimento de Deus, esse não vai ter Deus mesmo e não vai alcançar a salvação. E tem muitas pessoas que realmente vivem de forma consciente, viu? Eles realmente escolhem viver essa vida nesse mundo. Eu tive um jovem, por exemplo, que eu era pastor de jovens na Primeira de Santos esse daí foi da igreja do Marapé. E ele chegou, eu era auxiliar, eu era um dos líderes de jovens, e ele chegou para o pastor da igreja, eu era seminarista ainda, e ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou saindo da igreja. Aí o pastor falou: puxa, mas seus pais são da igreja, você nasceu na igreja, o que está acontecendo? Ele falou: não, eu quero curtir a vida. Mas poxa, você sabe que o mundo não traz nada de bom, você viveu isso a vida inteira aqui, e agora com 18, 19 anos você vai rejeitar tudo isso. Eu falei: eu sei, eu conheço tudo, eu vivi, mas eu não quero mais isso. Eu quero que o mundo aproveitar. E até onde eu sei, até hoje esse menino não voltou, com a graça de Deus, e tem sofrido duras penas, porque aquele lugar que Deus preencheu na nossa vida, ninguém vai preencher. Ninguém. Por isso que as pessoas caem no álcool, né, nas drogas. Como eu já falei aqui para vocês, né, se você parar um desses moradores de rua, 99% deles eram crentes. E acabam se perdendo, o diabo vai lá e sacode a vida deles porque, por algum motivo, né, se desgarraram. Nós tivemos um prova, né, no sábado, né? Sábado, né? O rapaz totalmente alcoólatra, né? E citava os versículos certinho. Às vezes a gente cria uma expectativa para essas pessoas que são carentes do amor de Deus, que precisam de ajuda, assistência social também, mas às vezes a gente entra num clima de pena, né? De ai, coitadinho. Não tem ninguém que é coitadinho, irmãos. Todos nós sabemos exatamente o que nós fazemos, a não ser aqueles que têm problema cognitivo, né? Então, eles estão ali porque alguma pena que aconteceu de escolhas erradas na vida que os levaram àquela situação, a não ser uma criança, né, que está na rua, que ainda, né? Mas esses moradores de rua, e eles, o diabo sacode, a Bíblia diz, né? Quando ele volta pior do que ele era. Para matar a bomba de E ele realmente destrói. Basta você de repente olhar para a sua vida, como já aconteceu. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor desde que eu me converti, mas eu fiquei alguns meses lutando comigo mesmo em casa, quando eu mudei de igreja, que eu saí da igreja que eu era
100% Vida, dessa transição até eu chegar na Igreja Batista, eu fiquei uns 3 meses indo numa igreja, indo em outra, aí eu não cheguei a ir pro mundo, mas eu fiquei assim meio brigado com o Senhor, vamos dizer assim, né, da minha parte, né, porque Ele nunca me abandonou, graças a Deus. E isso para mim foi um abismo, eu lembro até hoje, me dá asco de lembrar. Tanto que as músicas que eu escutava nessa época, eu não consigo escutar. Me lembra o que era ficar com aquele vazio distante de Deus. De um crente que eu era, e eu sempre fui, de que lia a palavra todo dia, orava todo dia, eu tinha esse rigor, as minhas Bíblias são todas assim, coladas, amareladas, porque eu sempre gostei, eu me converti, eu me apaixonei pela palavra, e quando eu fiquei distante disso, isso me consumiu de uma forma que... Aí eu entendi o vazio dessas pessoas, por que eles caem? E hoje eu agradeço a Deus, falo assim, obrigado porque o Senhor me resgatou, porque senão eu estava por aí, ou talvez não mais aqui. Então, essa questão do cuidado de Deus, né, que nós lemos no texto de Ezequiel, do pecado, é a questão de eu não falar, não quero mais, eu escolho o pecado consciente, e aí você vive por aquilo que você escolheu. A Bíblia nos diz, né, que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Exatamente, então são escolhas que Deus deu na nossa vida e Ele sabe no que isso vai dar, né? 2 aqui, por direito de preservação. Alguém lê, por favor, Atos 14, 15, 16 e 17. Por gentileza, os outros, se já puderem abrir nos outros E textos. dizendo, varões, Agradeço. por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertai dessas vaidades com Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo nem seu testemunho, beneficiando-os lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, encheios de mantimento, e já alegriam vossos corações. Como a gente pode achar que Deus não nos ama, né? Como tem pessoas que podem recusar esse amor. Não digo ser uma pessoa religiosa, mas no mínimo de olhar para esse ecossistema que nós vivemos, né? Tudo que gira em torno, para que nós estejamos vivos. Como é que a pessoa olha para tudo isso e enxerga Deus? Né? Isso é uma coisa até que beira a loucura. A gente sabe, por exemplo, que o cientista famoso chamado Albert Einstein, ele foi um ateu, né, por grande parte da sua vida, talvez até quase o fim, mas alguns relatos dizem que perto dele morrer, já com toda a experiência que ele adquiriu de estudos, das teorias que ele montou, né, muitas completamente avessas à Bíblia, e alguns relatos dizem, não sabemos se é plena verdade, né, talvez seja história, mas é bonito de se pensar, de que ele chegou no final da vida dele e ele concluiu, né, dizendo que não tem como tudo isso que existe, tudo isso que ele estudou, o átomo, o elétron, o próton, tudo isso que sustenta e faz toda essa massa do universo girar, a gravidade, tudo isso que acontece para nós existirmos, se a gravidade subir um pouco a gente morre, se descer um pouco a gente morre, se faltar um pouco mais de oxigênio a gente morre, se tiver muito oxigênio a gente também morre. Tudo, o Sol, se for um pouco mais longe da Terra, a gente morre de frio, se for mais perto a gente morre de calor. Tudo está exatamente para que nós sobrevivamos e seja mantido isso de forma constante. Como é que pode isso não ter alguém por trás regendo? Não há. Ele falou, não há explicação. A única explicação que não beira a loucura é a fé. Um criador por trás de tudo isso, porque não tem como, pela física, explicar como isso tudo se mantém. Você consegue chegar até o que existe, até onde o homem conseguiu descobrir, mas você não consegue entender como isso tudo funciona de uma forma que o ciclo gira e as coisas continuam a ser criadas. E ele disse isso, né? Eu achei muito interessante de um homem que passou a vida inteira avesso, né, às coisas de Deus. E quando a gente pega alguns cientistas
que são cristãos, é maravilhoso ouvi-los, né? Porque aí eles pegam todas essas teorias e explicam usando a física, mas a partir da Bíblia. E aí tudo se casa, né? Tudo se encaixa. Tem um que era bem famoso, que já faleceu há pouco tempo, o Adalto Lourenço, que eu não gosto da pregação dele. Quando ele fala de fé, ele se enrola um pouco. Ele tem umas crenças meio estranhas, apesar de ser evangélico, mas quando ele fala da física tratada nessa conversão da Bíblia, ele explica Gênesis, ele explica as teorias, é fantástico. Você fica olhando, nossa, como pode, né? Tudo se encaixa, tudo funciona. Ele explicando, por exemplo, como é que nós não podemos ter milhões de anos, como diz aqui, porque aí ele vai explicando tudo isso. É uma coisa maravilhosa de se ver. E a gente começa a entender por que Deus continua preservando, né? A preservação de Deus nas nossas vidas, e também que um dia isso vai acabar, né? Ele criou, ele mantém, e um dia ele vai pôr um ponto final, né, em tudo isso, e nós vamos ter uma outra vida com ele, né? Isso é maravilhoso de se pensar. Do 17 ao 22 ao 28, vamos lá. Atos 17, 22 ao 28. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente esse que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois a Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscasse a Deus e mesmo tateando pudesse encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Outro texto que demandaria aí algumas horas para a gente trabalhar, mas só resumindo aqui para os irmãos entenderem, quando Paulo chegou na Grécia, ele encontrou tantos deuses que ele ficou confuso. Ele falou: como é que pode as pessoas acreditarem em tanta coisa que não faz sentido nenhum? E a história diz que em Atenas, que na Grécia, existia mais deuses do que pessoas. Cada esquina que você ia tinha um poste-ídolo de algum deus que aquela família que morava ali reverenciava. Então, você tinha deuses para animais, tinha deuses para homens, tinha deuses para seres celestiais criados, né, pela humanidade. Se você estudou um pouquinho de história, você estudou um pouquinho do panteão grego, né, e toda aquela cadeia que parte de Zeus, enfim, toda aquela bobalhada. E quando a gente vê Paulo chegando lá, ele fica falando: não é possível. Como é que é tão confuso isso que não faz sentido vocês crerem? Porque a fé, ela não é confusa. Como é que você crê numa coisa que te confunde? E aí ele está caminhando e ele vê um desses poste-ídolos, né, que estava escrito a um Deus sem face, a um Deus que não existe. E não tinha nenhuma característica de forma, de homem ou de nada, estava só escrito isso. E aí, né, o gênio que ele era, né, um grande homem de Deus, e talvez não tenha tido mais ninguém como ele usou isso na pregação, quando ele foi dado a oportunidade. Ele falou: olha, vocês acreditam em tanta coisa que isso só traz confusão. Na verdade, eu digo para vocês acreditarem naquele ali, ó. É esse que é o verdadeiro Deus, é o que é sem face, é o que você não consegue ver, é o Deus intangível. Esse é o verdadeiro. Aí ele traz isso para Jesus, né, na pregação, e ele começa a explicar. Então, a gente percebe, quando a gente fala de pertencimento, né, de que Deus
é o nosso Criador, de que quanto menos confuso, melhor, irmãos. Quando vocês veem essas discussões que tem e as pessoas entram, aí começam a falar disso e daquilo, e a salvação, e não sei o quê, e perde a salvação. Quando eu estava no seminário era engraçado, acho que o pastor também passou por isso, nas discussões dos alunos, né, do seminário, entra em umas coisas assim, que falam, não tem nada a ver com a aula, e eles ficam discutindo na hora do intervalo, e brigam, e há uma divisão, e chega uma hora que você fala, por que tudo isso, né? O Evangelho é muito simples, né? Crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, né? A teologia não salva ninguém. Os temas teológicos que foram nós que criamos, a Bíblia é uma só, está lá, é dessa forma. Ela não foi feita a partir de temas teológicos, né? Ela foi feita a partir de Deus. E existe uma teologia, que é a teologia bíblica, que é a melhor de todas, que é a teologia que parte do texto bíblico e não de temas criados por homens, né? E essa é a melhor de ser estudada. E é até isso que nós estamos fazendo agora, por exemplo, né? Pegar um texto e destrinchá-lo e não ficar criando teoria em cima dele. Aliás, todas as religiões que existem, elas são criadas dentro de teorias de textos bíblicos. Todas elas. Não há nenhuma religião que você pega, inclusive religiões satânicas. Até porque Satanás está na Bíblia, né? Ele foi mostrado pela palavra de Deus. Ele conhecia, né? E todas essas religiões, qualquer uma que você pegar, ela vai se falar que a Bíblia é um bom caminho. Jesus, ele foi um grande exemplo a ser seguido, mas jamais ele é o Filho de Deus e ele é o Senhor das nossas vidas, e só, né? Aí sempre tem mais um livro para ajudar, um profeta a mais alguma coisinha, né? Que vai aí traz a confusão na cabeça das pessoas, que não é o objetivo de Deus. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse texto aí dá vontade até de pular, é maravilhoso que é. Como é que você vai explicar Deus, né? Uma das perguntas mais difíceis num concílio de pastores é responder essa pergunta, né? Explica aí Deus. Fala o que Deus é. Parece fácil, mas como é que você explica alguém que é inexplicável, né? Como é que você explica alguém que é insondável? A única possibilidade de fazer algum sentido são palavras simples. Porque quanto mais você aprofunda, mais difícil fica. Porque não tem como você aprofundar aquele que é insondável. É a mesma coisa quando as pessoas dizem assim, como é que você vê Deus? Como é que você consegue enxergar Deus? Está lá em João 1,18. Está lá escrito lá. Agora, como é que eu posso ver Deus? Aceitando Jesus como meu Salvador. Aí eu vou ver Deus. Aí começa a fazer sentido, porque né? Deus, na verdade, é Espírito, eu não vejo. Que nem um sopro. Você sente o sopro na sua mão, no ventilador, aquele vento, mas não vê. Sabe que tem ali alguma coisa, mas você não consegue ver. Perfeito. 1 de Pedro 1,5. Diz assim, que mediante a fé estás guardada na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Não adianta, querido, se a gente não tiver a fé em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, a gente não vai conseguir entender o Evangelho. Não adianta. A gente vai entender tudo que a gente se propor a estudar, se aprofundar. O Evangelho só entende aquele que tem a fé na pessoa de Jesus. Existem algumas religiões que pregam a fé, mas não na pessoa de Jesus. Em Maria, em José. Então não adianta, não vai entender nunca. Eu tenho É muito interessante você evangelizar um católico, né? É muito difícil. Eles são muito, né? Eles amam, né, a religião católica, endeusam o Papa, né? Como se fosse uma divindade, né? Aí quando você fala que o Papa é uma divindade, eles não aceitam, mas eles veneram ele como se fosse uma, né? Porque inclusive a coroa que o Papa usa está escrito Santo Vicari. A coroa que ele usa, e Santo Vicari significa o escolhido substituto, santo substituto de quem? De Jesus aqui na Terra. Então, eles creem que o Papa é o substituto de Cristo até que Jesus volte. Sendo que Jesus nunca nomeou ninguém como substituto dele. Inclusive, ele falou que deixaria o Espírito Santo no lugar dele. Né? E aí eles usam aquele texto de Pedro, que ele fala, né, que tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. Né? Mas nesse texto ele está falando de Pedro, mas quando ele fala da pedra que edificar a igreja, ele está falando dele, não está falando de Pedro. Então, eles fazem essa confusão, e você tenta explicar isso, eles não querem
entender. Mas quando você conversa com eles, é interessante quando você entra nessa questão da veneração, né? Eles nunca vão falar que eles idolatram Maria nem José, eles vão falar que eles veneram, né? E na verdade é a mesma coisa, não muda nada, né? Mas para eles tem uma diferença. Aí quando você fala, usa o texto de Timóteo que fala que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens, e você usa lá João que fala que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eles ficam todo enrolados. Porque assim, a partir do momento que eu utilizo um intermediador que não seja Cristo, já não é bíblico. Já não faz sentido a fé que você crê. Porque a própria Bíblia fala que só por Jesus que você vai. Não há... E claramente eles usam esses nomes que foram pessoas santas, que tem que ser respeitada, né? Quem pode dizer que Maria não foi uma mulher santa? Que não foi uma mulher escolhida? Quando eu falo santa, não que ela seja uma deusa, mas que ela foi uma mulher especial. Ela foi escolhida para receber o Criador. Como assim? Ela foi uma mulher especial. Agora, daí você idolatrá-la? Não. É outro ela morreu e não ressuscitou. E ela foi virgem, mas depois ela foi desposada. Ela teve outros filhos. Então, não tem sentido. Ela não ressuscitou. Ela teve a vida dela, né? Que normal, como qualquer outra pessoa. E não faz sentido nenhum isso, né? E aí quando você fala isso para eles, eles não gostam, né? Porque é falta de respeito. Não é. A gente está falando de coisas que a Bíblia trata. Não adianta a gente querer colocar Deus dentro da nossa caixinha. A gente começa a crer num amontoado de coisas, isso acontece com muito crente, viu? Na igreja. A gente começa a acreditar num amontoado de coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a Bíblia. São crenças que nós colocamos no coração, que a gente vai adquirindo com o tempo. E quando você vai olhar para a Bíblia, eu falo, mano, não está escrito isso aqui. Isso não necessariamente vai interferir na minha fé. Isso depende do coração da pessoa. Então a gente precisa começar a dar mais valor para isso aqui. Que Deus, que nós pertencemos a Deus, e Deus, Ele está na nossa vida, no nosso coração. Isso é o mais importante de tudo. Todo o resto a gente vai tratar com calma, mas é segundo plano. Não adianta a gente achar que aquilo que a gente acredita e que a gente vive é aquilo que tem que ser feito, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não tem mais ninguém. Nenhum pastor converte ninguém, nenhum evangelista, nenhum missionário converte ninguém, é só um instrumento, né? É só um canal. Eu gosto de usar essa palavra canal, né? Nós somos o canal. A gente está aqui, a gente recebe dele o que não é nosso e dispara e distribui aquilo que é dele, e o Espírito faz o negócio acontecer. A gente não tem poder nenhum sobre nada. Tá? Não há nenhum tipo de poder, de aura, ele vai orar por mim. Tem pessoas que falam, eu só quero que o pastor ore por mim. Meu Deus do céu, irmão. Coitado, né? A pessoa que fala isso pra mim, eu não quero nem orar. Eu falo, não. Você não entendeu, né? Nós oramos com maior alegria, mas qualquer irmão pode orar por você. Deus, ele vai atender se ele quiser, né? Ele considera a nossa fé? Ele considera a nossa fé? Claro. Ele olha o contexto do que está acontecendo, com certeza. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Você pode crer, e na verdade não é o crer se ele não fez, né? Mas você pode fazer, pode pular, como aconteceu com Elias, né? E os profetas de Baal, eles ficaram o dia inteiro lá dançando, pulando, jogando os aparatos no sacrifício, clamando, se cortando, né, como está escrito lá. Né? E Elias ficou sentado embaixo da árvore. Cadê o Deus de vocês? Será que ele foi no banheiro? Ele está atrasado, ele não chegou ainda. É exatamente isso que acontece quando a gente entende que nós somos pertencentes a Cristo. Deus não somente nos criou. Nós já lemos Pedro? Já, né? Deus não somente nos criou, Ele também nos sustenta na sua providência. Não é Ele um Deus que criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Pelo contrário, está profundamente interessado em tudo que se passa entre os homens, acompanhando o desenrolar da história e orientando-a para atingir seus propósitos eternos. Não fora Deus sustentador do universo, e este mundo e a vida humana seria uma impossibilidade. Se não for a Deus, né, o sustentador do universo, esse mundo e a vida humana seria uma impossibilidade. Isso é maravilhoso, querido, da gente pensar. Deus, Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo e Ele ainda vai fazer. Ele continua atuando.
ele continua atuando, ele interfere na ordem quando ele quer. A gente percebe claramente isso, a mão de Deus cuidando daqueles que são seus, protegendo. Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, né, sem pensar em nenhuma mística, não estou falando disso, é o povo escolhido, eles são específicos. Não, eles pecaram e eles carecem tanto da glória de Jesus como nós. Mas quando a gente vê a proteção que Deus tem com o seu povo, se fosse qualquer outra nação, já era para ter sido destruída há muito tempo. Há muito tempo. Essas nações que são as mais antigas não existiram mais, mudaram até de nome os países, mas Israel continua lá, Deus continua cuidando. Deus levantou o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, para cuidar de Israel, para que nenhuma daquelas nações ali em volta se levantasse de forma a acabar com aquela nação. Então, o poder de Deus, ele continua agindo da forma que ele quer, do jeito que ele quer, ele continua atuando. A igreja, queridos, os lugares que há mais perseguição é onde a igreja mais cresce. Você pega a China, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem esses dias, existem 5 religiões que são permitidas na China, mas com a tutela do governo. Eu não vou lembrar todas agora, mas é o catolicismo, o protestantismo, o budismo, os muçulmanos e mais uma que eu não lembro agora. Todas elas são permitidas desde que as igrejas, os pastores, os líderes estejam ligados ao partido. Existe uma associação, olha que interessante, existe uma associação que cuida dessas igrejas. Se elas saírem da linha alguma coisa do que o partido fala, elas são fechadas, os líderes são presos e não tem esse negócio de vamos soltar, já era, somem com eles. Porém, os países que mais crescem o evangelho é na China. Com a igreja que está escondida, que se reúne nos lares. Lá eles têm uma estratégia de não ficar convidando pessoas, até porque eles não restariam mais numa igreja, porque eles iam descobrir. Então eles, como é muita gente que mora na China, né, o país mais populoso do mundo, eles moram muito em conjuntos habitacionais, né, é normal isso para eles. O que eles fazem? Eles estão num prédio e eles têm uma família ou duas que são cristãs, né? Elas começam a se reunir uma na casa da outra, mas sem convidar ninguém, sem falar com ninguém. No relacionamento do dia a dia com as pessoas que elas moram, elas não partem para fora, mas ali onde elas moram, no condomínio, no trabalho, porque elas não podem confiar em ninguém. Mas se ela falar de Jesus para alguém e essa pessoa denunciar para o governo, a família toda, elas começam a interagir com as pessoas. Bom dia, aí leva uma tortinha outro dia, pode deixar com o teu filho hoje. Começa a fazer boas ações para a pessoa. E quando eles percebem, depois de 1, 2 anos, 3 anos, que a pessoa, ela está confiando na família, porque o chinês também é muito desconfiado com o estrangeiro, aí eles começam a jogar uma sementinha. Deus abençoe. E aí vai indo. Aí a pessoa começa a perguntar, o que é esse casal que vem sempre aqui na casa de vocês? Então, aí eles vão explicar, mas com muita calma, muito devagar, para que não haja problema. Isso tem feito a igreja crescer. Olha que coisa, Deus. Sabedoria, né? Mas na dificuldade, irmão, Sim, olha, vê, nós temos toda a liberdade, o irmão incentiva sempre isso, de sairmos aqui, entregar folheto. Lá onde não pode, eles crescem. É incrível isso. Então, Deus continua atuando, é isso que o texto está falando. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando em nossos corações. Nós somos dele por direito de redenção. Aqui é o afunilamento, né? Êxodo 19:5. Por favor. Diz assim: agora, pois, sede legitimamente ouvides a minha voz e guardais o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Antes de continuarmos, vamos dízimos e ofertas? Vamos lá. Quando eu me esquecer, pode alguém me falar. Eu não estou vendo o reloginho. Eu estou na frente dessa tão pequenininha. Eu não estou vendo o reloginho. Eu me esqueci, irmão, perdoa. Agora eu estava me lembrando, o que você está falando aí, o livro me lembra onde que quando sentavam-se à roda, vamos dizer, cristãos e não cristãos, Deixa aqui, vai passando. eles desenharam um peixinho. Passando, você tinha até o final. Você provar para ele que você também pertence a Jesus,
Você cumprimentava o peixinho. Ia lá. É uma forma de identificar, né? Exatamente. Legal. Impressionante, né? Mas é uma forma sutil, né? De você fazer, porque senão realmente lá não tem piedade, não. Obrigada, irmão. Opa, Só barriga. obrigado, filho. Já não vou estudar mais. Deu uma barriga aqui. Obrigado, meu pastor. É uma boa. Do cafezinho, né? Me dá um coração, que o senhor está amoroso. Vou muito no café nessa bala, obrigado. Obrigado, a mãe já vai mais no café. Apesar que eu amo café, mas na base de café não me seduz muito, não. Obrigado, irmão. Obrigado, querido. A minha vida lá tá aí. A minha outra vida toda. Vou pedir para a irmã Fabiana orar pelos dízimos das ofertas, por favor. Pai, queremos te agradecer por Jesus, Sim, Pai querido. agora queremos que o Senhor abençoe os dízimos das ofertas, Senhor, que seja refletido para a tua casa. Sim, querido. Pai, que não falte nada na tua casa, Senhor. Obrigado por tudo, Obrigado, Pai. por essa aula, Senhor, que tem sido edificante para nós, Senhor. A nosso pedido e na nossa vida. Amém. Pode ser já. Vamos lá? Não pode ler de novo o Êxodo 19, por favor, meu irmão, só para a gente. 19,5, quer dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Portanto, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus conselhos. Não é só ter uma religião. Não é só falar eu creio. É importante, mas tem que seguir, né? Tem que ter uma vida. Nós somos conhecidos, né? Por aqueles que seguem a Jesus pela vida que nós temos, né, irmãos? Tanto que o testemunho para nós é muito A importante. vida falando bem alto. Grita, né? Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós pecamos, quando nós erramos, a nossa disponibilidade. Mas não há outra forma de viver com Cristo se não for no fruto do Espírito. Não há como você falar que é de Jesus e ter uma vida completamente avessa àquela que ele propõe. E não adianta ficar romantizando isso. Ai, meu coração, ai, minha vida. Deus sabe como é difícil. A gente tem que viver, né? E se a gente tiver com dificuldade de entender essa redenção que ele está falando aqui por direito, a gente precisa pedir ajuda para ele. E não ficar dando desculpa. Eu não consigo por causa daquilo, eu não faço por causa disso. Em algumas culturas de países, como por exemplo a cultura oriental, isso é cultural para eles, é intrínseco, né? Eles crescem dessa forma. Você não dá desculpa para nada. Eles não dão desculpa para nada. Se ele fez, ele fez. Se ele não fez, ele assume a responsabilidade. Não, eu devia ter feito, eu poderia ter feito melhor. Realmente é assim. Eles são frios? São frios. Mas funciona melhor, né? Do que ficar ai. Porque quando você dá uma desculpa para alguma coisa que você deveria fazer para Deus, você está enganando você mesmo. Porque a Deus não dá. E as pessoas também. Você pode enganar as pessoas, mas não importa, porque é a sua vida com Deus. A salvação é individual. Você não vai levar ninguém agarrado pelo braço e ninguém vai te levar também. Então não adianta ficarmos justificando, achando que há um motivo. Sempre há um jeito de fazermos aquilo que Deus mandou. E ninguém foi chamado para ficar sem fazer nada. E quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós temos que congregar e estar com os irmãos, é porque nós temos que estar com os irmãos. Quando a Bíblia diz
que eu tenho que amar o meu próximo, é porque eu tenho que amar. Eu não tenho que ficar falando, eu não gosto dele por causa disso, não gosto daquele por causa daquilo, porque ele vale, porque ele bota, porque ele fez. A Bíblia diz que eu tenho que amar. A Bíblia não diz que eu tenho que morar com quem me odeia, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar. Então, quando a gente fala de redenção, o que vem de Deus é milagre, é bênção e é intransferível. Mas aquilo que parte de nós precisamos, como está dizendo o texto de Êxodo, crer e viver. Não é só tratar como osmose, tudo espiritualiza, é o diabo. Tudo. Eu fico pensando em Satanás, ele olhando assim e fala, pô, mas isso não foi eu que fiz, está falando que fui eu? Não, foram os teus pecados que causaram tudo isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Já me culpam de tanta coisa, está me culpando disso também? E é verdade, é verdade. Quando a gente pensa, queridos, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nada pode nos fazer pecar a não ser nós mesmos, a gente entende o que, o que Deus fala, que eu tenho que crer e tenho que seguir. O diabo, por mais poder que ele tenha, que foi dado por Deus, é controlado por Deus, por mais que coisas ruins possam acontecer, por mais que pessoas possam nos influenciar, é nós que decidimos o que fazer. É nós. Nós temos essa incumbência de tomar decisões. Eu escolho fazer, eu escolho não fazer. Posso ser influenciado? Posso, mas a responsabilidade é minha. E essa questão de responsabilizar sempre o outro é que faz o nosso país ser ruim como é. Sempre é a vítima da sociedade. É um coitado porque a família... Eu nunca tive moleza na minha vida, meu irmão. Eu não tive pai. Se eu ficasse chorando na minha casa, eu não ia ter Jesus, eu não ia ter família. Não... Então, assim, quem é que não passou por sofrimento aqui? Alguém pode levantar a mão e falar que teve uma infância maravilhosa e não sofreu nada? Que nunca precisou ficar 2 dias trabalhando seguido numa empresa, nunca precisou dobrar, nunca precisou... Todos nós passamos. Ninguém aqui nunca ficou doente? Então, não há vítima da sociedade. Há consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Há consequências que o mundo traz, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele guarda, Ele é claro quanto a isso. Eu olho para a minha vida, para a minha família, eu sei que vocês podem falar isso também de vocês. Se não fosse Deus, nossa, o que seria de nós? Já era. Então, temos a responsabilidade sim do Evangelho, não é brincadeira não. Não é para ser tratado só como folclore, como estamos aqui, irmãos, Nós estamos aqui para servir, para buscar, para glorificar. Nós temos que nos empenhar, aprender mais na palavra. Vale a pena, igual a gente fica aqui, uma EBD em uma página? Vale a pena. Vale a pena. E vocês estão falando com 2 educadores aqui. Vale muito mais a pena eu ficar numa página do que eu pegar uma revista com 4 páginas e falar em uma aula e não explicar nada. Ficar só aqui floreando. É muito mais fruto pro pastor, pros irmãos, nós ficarmos aqui lendo versículo a versículo no texto e vocês entendam do que a gente ficar aqui, que aula gostosa, o que você sempre aprendeu? Qual foi a mensagem? Há sentido, entendeu? Há um motivo para nós estarmos aqui. E eu tenho certeza que se você estiver aqui de coração, sendo eu, sendo pastor, sendo qualquer irmão, dando estudo, o irmão Carlinhos pregou aí na quarta-feira, foi uma bênção, você vai ser edificado, vai ser abençoado. Porque se há alguma coisa de bom em qualquer professor, pastor, que traga a mensagem, não vem dele. Se ele é de Deus, vem de Deus. E a gente sabe muito bem das nossas limitações. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Alguém, por favor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que a gente faz com esses textos, hein, pastor? 5 minutos para falar deles? O senhor colocou muito texto bom junto, né? Não tem texto ruim, né, pastor? O Espírito Santo habita em nós, queridos. Não é brincadeira. Uma responsabilidade muito grande.
nós entendermos o que é essa redenção. Eu fico realmente emocionado e tenho dificuldade de explicar essas coisas, porque eu interiorizo isso na minha vida. Eu não estou aqui por um preço barato, por um papel de bala. Eu estou aqui por um preço que eu pago muito alto na cruz do Calvário. O meu Cristo, o meu Senhor, que me deu tudo que eu tenho, morreu por mim, e morreu sofrendo. Não é brincadeira. A redenção não é algo que é uma luz que ilumina e nós recebemos. E você vai em algumas religiões, você recebe lá o passe, você fica lá meditando, e isso aqui foi pago com sangue precioso. E ele ainda deixou como penhor da sua glória o Espírito Santo, que é parte dele, que é ele, vivendo, não num castelo mandando, mas vivendo dentro de nós. Não é brincadeira. Nós precisamos aprender, como crentes, a valorizar isso, sabe? Estou falando de mim, tá? Não estou julgando ninguém não, cada um tem sua vida. A glorificar a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem. Por mais simples que tenha sido o café que você tomou, foi bênção de Deus. Por mais simples que seja esse momento aqui, estamos nas mesinhas, conversando, né? Os irmãos falam, é bênção de Deus. O dízimo que é dado pelos irmãos que for comprar as cadeiras, as ofertas, é bênção de Deus. Nós temos que valorizar isso. Não pode ser tratado como, vamos lá ouvir a palavra domingo. Não, eu vou lá. Primeira coisa, né? Eu não venho para receber nada, eu venho para servir. Eu tenho que vir para servir. Eu preciso receber uma palavra. Ótimo, abra a Bíblia e leia. Deus ele vai falar contigo se você abrir o seu coração. Eu vou na igreja para receber a palavra? Claro que eu vou. Mas eu venho para servir. Eu vim para ser mordomo. O que nós aprendemos aqui? Sabe? Quando eu estou aqui no culto e eu não me preocupo com nada, se o irmão está precisando de alguma coisa, se o pastor tem tudo que ele precisa, se os irmãos estão sendo bem recebidos, para que eu vim então? Sabe? Eu já recebi a glória de Deus, já fui abençoado, fui batizado. Eu preciso me fazer útil dentro de tudo isso. Porque essa redenção foi paga por um preço muito alto. Uma coisa que a gente pode analisar é o amor de Deus por nós antes da fundação do mundo. Ele nos amou, né? E em João 15,16 vai falar claramente: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, né? Para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça. O amor de Deus, eu não tinha nem nascido. Eu estava nos projetos da canela da minha avó, lá do meu avô, né? Do meu pai, e ele já tinha me amado. Então a gente tem que valorizar isso de coração, porque eu era um perdido. Né? Quem sou eu hoje? Eu era um homem que já era hoje, se não é o amor de Cristo por mim, eu não estaria aqui, ela sabe disso. Eu não estaria aqui com vocês. Muita responsabilidade, né, meu irmão? Estava no além. Ele já estava no além. Olha aqui, ó, Tito 2,14. Tito 2. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É justamente isso que a gente está falando. Né? O Cristo que veio ao mundo, ele se deu por nós. Né? Ninguém poderia obrigá-lo a fazer isso, ninguém tem poder para isso. Eu fico dou risada de certa forma, mas sinto pena, ou clamo por misericórdia, melhor dizendo, quando eu vejo uma pessoa falar que Satanás está rivalizando com Jesus. Pelo amor de Deus, né? Quem é Satanás para chegar perto de Cristo? Para sequer pensar que ele poderia rivalizar com o Todo-Poderoso Criador? Não tem poder nenhum. Eu falo para os irmãos isso, né? Tem pessoas que morrem de medo do diabo. Olha, se eu ficar sozinho. Irmãos, ele não pode fazer nada. Ele não encosta, ele passa longe da gente se a gente estiver com Cristo. E ele sabe disso. E ele quer que a gente tenha medo dele. Ninguém poderia ter feito isso. Obrigado, Jesus. Ou intimidado Jesus a fazer. Ele se deu por nós. Ele fez por nós, como está dizendo o texto, né? A fim de remir as nossas iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. É dele, nós somos dele. Ele não negocia isso com ninguém. Por isso que Deus, que a Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes,
não no sentido nosso humano, emocional, de posse, de queremos algo porque é nosso no sentido egoísta, mas de que nós somos criados para Ele não quer que nós nos desviemos, que nós gastemos tempo com coisas que não são pertinentes a Ele. E quando a gente faz isso, Ele se entristece no sentido de que, filho, por que você está fazendo isso? Você deveria estar fazendo outra coisa. Você deveria estar me buscando, você deveria estar fazendo mais para mim. Né? Zeloso de boas obras. Né? Então, nós temos que olhar para a nossa conduta, para a nossa vida e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque nós não merecemos nada e Ele continua cuidando de nós. Vamos ler o último texto, Apocalipse 3:9, e essa historinha que está aqui a gente deixa para semana que vem, tá bom? 3:9. Isso, por favor. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Tá falando isso para uma igreja, né? Que duro, hein? Tá falando pro mundo não, hein? Pra gente não ficar romantizando mais nada e não achar que todo mundo é santo, todo mundo é maravilhoso. Não. Inclusive ele chama dos da sinagoga de Satanás, né? Os judeus que não estavam seguindo a ele. Então, é duro, né, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado para não cair em falsas doutrinas, para tratar a palavra com pureza. Eu aprendi, estudando a Bíblia, que nada melhor do que a própria Bíblia para explicar as coisas, sabe? A gente fica procurando muitos apetrechos, muitos apêndices para explicar alguma coisa, a gente pode fugir completamente do propósito de Deus. A palavra é a palavra, é pela palavra, é ela que explica. A opinião, muitas vezes, ela nos leva para o caminho ruim, então não importa o que a Bíblia diz. E a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente pode acontecer de muitas igrejas aí estarem vivendo o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. As teses, né, pastor? As teses de cada um. Sim. Que pensa, que fala, né? Então, cuidado. Ajuntando-se para si mesmo, né, como a Bíblia diz, né? Caramiolas, ajuntando-se para si mesmo montanhas de doutrinas, e esquecem que Satanás pode se transfigurar até diante de luz, se for preciso, para enganar as pessoas, né? E a gente vê aí grandes pregadores enganando milhões de pessoas com seguidores na internet e falando um monte de bobeira, não tem nada de evangelho, mas porque fala bonito, porque conta uma piada engraçada, aí tá aqueles seguidores, né, as pessoas seguindo. Que Deus continue preservando o estudo bíblico da palavra, esse momento gostoso de uma página. A Bíblia é clara que nos adverte sobre isso, né? A gente não ser enganado. Que Deus continue. É o que vai vir muito, né? Exatamente. Senhoras que demitem. Muito enganadores, a gente pensa que é uma coisa. E eu falei uma página, mas na verdade eu errei, né? Meia página hoje. Estudamos meia página. É bom essa lição. Não adianta você dar uma lida e passar por Tem, cima. pode correr. Exatamente. Então nós vamos entrar no terceiro, né? Nós já lemos versículos, aí entra aqui na historinha. Na historinha que não leu, é aqui. Que é uma historinha aqui que eu não vou ler agora, senão vai passar muito. Vamos orar então, irmão? Tem algum recado, pastor? Ceia hoje à noite. Ceia. Essa é a noite. E sábado que vem, aniversário da igreja. As As camisas, camisetas, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O rapaz que teve que fazer uma cirurgia, não conseguiu entregar, vai entregar na terça. Quarta-feira a gente vai trazer então. Mas tá bem. Pastor, que horas é o culto no sábado? 19h30. 19h30 no sábado e domingo 18 horas. no mesmo horário, tá? Vamos orar então, meu Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, mas essa manhã especial. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela meia página que lemos e estudamos. Obrigado por muito abençoado. Obrigado pela vida do pastor José Carlos, da sua família, que tem cuidado dessa igreja há quase 30 anos. Continua cuidando agora da sua saúde, da cirurgia que ele vai fazer, Senhor. Já prepara a mão dos médicos ali. Prepara, Senhor. Aquele leito do hospital que ele vai ficar ali, Deus, recuperando. Depois a recuperação em casa. Que ele possa estar em tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo e vai cuidar de tudo ali, Senhor. Abençoa os remédios que ele vai tomar também. Toda a recuperação em nome de Jesus, Pai.
Obrigado por essa igreja, por cada irmão que esteve aqui agora de manhã. Obrigado porque foi uma bênção, Deus, estudarmos a Tua Palavra, assim como tem sido toda manhã, Pai, aqui aos domingos. Que o Senhor abençoe e nós pedimos que Teu Espírito, através das nossas palavras, Senhor, ao falar com os irmãos, contagie os outros irmãos a virem, Deus, a estar aqui conosco nesse momento tão bom. Que seja de tal forma que nem caiba mais nessa mesa e tenhamos que voltar a sentar ali. E tantos irmãos que cheguem aqui, mas que seja um momento especial e gostoso, Deus, para que a Tua igreja cresça, se desenvolva para a Tua glória, Pai. Abençoa, Senhor, hoje à noite a nossa ceia e no sábado e domingo que vem o aniversário da igreja, que seja um momento abençoado, de festa, de comemoração dos preletores, do irmão que vai cantar, de tudo que vai acontecer. Obrigado pelas cadeiras que chegaram, obrigado pelas camisas que estão chegando aí na quarta-feira, que seja tudo muito abençoado para a glória do Teu nome, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas. nos proteja. Obrigado também pelo culto das crianças, a aula das crianças ali, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Teu Espírito seja com a Tua igreja, que é a Tua noiva para todo sempre. Amém. Amém.